1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós iremos falar sobre esse título, né? O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, nós, muitas das vezes, aqueles que já têm um tempo na caminhada, olha, e você olha assim, tudo que você já fez, todas as situações, seja lá o que for, e o inimigo muitas das vezes tenta colocar em você que, será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Olha, como ela falou, abrir mão de tal coisa. Entenda que a palavra de Deus é essa: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Então, nós temos que sempre nos avaliar, ver tudo isso. E o que eu vou falar vai te fortalecer, vai levar a você se posicionar nesse sistema todo. Primeiramente, né? Quem eu sou no Senhor? Quem eu sou no Senhor? Vai nos entender, né? Se o nosso trabalho está sendo vão ou não. Quem eu sou no Senhor? 1 Coríntios 15, 9 e 10. 1 Coríntios 15, 9 e 10 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, isso é o apóstolo Paulo falando, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja do Senhor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o apóstolo Paulo, né, falou, olha, eu sou o que sou. E ele falou, olha, eu trabalhei bastante. Ele sabia o que era. Quem eu sou no Senhor. Também eu desejo ler Efésios 5, versículo 15 a 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18 também. E não vos embriagais com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Em algumas outras versões está assim, ó, procurai compreender. Então nós precisamos entender, procurar compreender qual é a vontade de Deus. Isso tudo são partes do quebra-cabeçazinho que a gente entende a perfeita direção, a vontade de Deus, ou seja, o plano de Deus para cada um de nós, entendendo quem eu sou como pessoa, quem eu sou no Senhor, para também entender qual é o plano de Deus para a minha vida, a vontade de Deus. Nós precisamos entender qual é essa vontade específica de Deus para mim. Amém? Vendo as minhas aptidões, aquilo que eu gosto, não gosto de fazer, o meu chamado. Precisamos entender o chamado para a gente se posicionar, para que nós tenhamos uma visão, um objetivo, uma missão. Amém? É muito importante nós entendermos a vontade de Deus específica para mim, o que Ele quer para você. Amém? Tem até um filósofo, né, que falou, conheça-te a ti mesmo, não é verdade? Então nós precisamos nos conhecer em nome de Jesus. Amém? Então,
eu coloco também que o inimigo, ele trabalha muito depreciando a pessoa, jogando a pessoa para baixo. Olha que não dá, não, olha, você não tem recurso, você é feio, desculpe aí, você é gorda, você é magra demais, não, olha, você é pobre, na verdade, você não vai para frente, não. Então, você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Eu sei que em muitos casos você não pode cair no orgulho, ficar batendo no peito, mas ao mesmo tempo você tem que entender o seu valor. Olha, a gente atende muitas pessoas e casos até pessoas depressivas. E a depressão, há pessoas que entram numa depressão profunda que até vão para o além, né? Você entendeu, né? Para não falar a palavra. Buscam isso. Coisa que todo mundo está fugindo, a pessoa está buscando. Então, ela não quer acabar tudo, ela quer acabar o problema. E é importante nós nos mantermos com a moral elevada, sabendo quem nós somos no Senhor. Não deixar os problemas e as situações nos abater. E quando a gente vai conversando com a pessoa, ela, olha tal coisa, a pessoa já fica sem brilho, sem vontade de nada, num quarto escuro. Sai daí, gente. Veja o seu valor. Fica bonita, se pinta lá, se arruma. A mulher, obviamente, né? As mulheres. O homem, se arrume, olha no espelho. Agradeça a Deus. Quantas pessoas com problemas sérios de saúde, até físicos, não é verdade? Você é saudável, comece a ver o seu valor no reino de Deus. Esses dias eu estava limpando, estava tirando uns matinhos, irmão, ali da frente. Eu comecei a tirar da frente do lado, ele estava de 4 lá, literalmente de 4, limpando, tirando. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho saúde para fazer isso. Quantos não tem? Olha só que beleza. Aí faça aquilo outro, lindo. Outro dia eu estava limpando ali, aí passou uma senhorinha e um rapaz falou, o senhor faz esse serviço? Quanto o senhor cobra para fazer na minha casa e tal? A gente tem um serviço. Não, senhora, está só ajudando aqui. Já estava sendo até contratada pelo empenho. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus que nós somos sãos, temos saúde, né? Dá para fazer uma força. Glória a Deus. Não podemos deixar nada depreciar você. Olha o lado bom da situação. Se você entenda isso, se você ficar sempre olhando uma coisa que você não tem, se você ficar reclamando daquela situação e tudo mais, você nunca vai ser feliz. Dinheiro, aí vai ter um dia que vai ter mais dinheiro, vai ter gente que tem mais dinheiro que você. Aí tu vai, mas eu só serei feliz se eu tiver uma varanda muito grande de frente para a praia. Aí conquista aquilo ali. Se endivida, se arrebenta, sei lá. E muitos fazem até coisa errada. Aí tem. Agora, não, mas eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa na serra. Ali, bonita, igual aqueles casarões de Campos do Jordão. Eu vou ser tão feliz. Aí, batalha, consegue, olha, se vira do avesso e compra um negócio lá do... Agora eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa dessa lá nos Estados Unidos, que agora é moda. Quem tem dinheiro tem que ter lá. Aí, você entendeu, irmão? Que bobeira. Por que não foca no que tem? Pai, muito obrigado pelo que eu tenho. Por que não foca no necessitado? Alguém que está precisando.
De repente a pessoa está esbanjando com um montão de coisa inútil, fútil. Abra o seu armário e veja quanta roupa lá que você tem. Entra ano e sai ano, você nem usa as roupas. Tem muita gente que não tem nenhuma peça de roupa para vir numa reunião. Quando eu até falo para as pessoas, vai com a roupa que você quiser, tiver, né? Seja cobertinho e tal, né? Pode ir. Então nós temos que ter esse coração, sabe? E não aquele coração consumista, sempre colocando, eu quero, tudo bem. Seja grato a Deus. Em nome de Jesus, não deixe que o consumismo, essa felicidade falsa do mundo entre no seu coração e te domine. Comece a abrir mão das coisas. Comece a ver o necessitado, o aflito. Sabe? Eu tenho um amigo, um conhecido, tem muitos anos que eu não falo com ele. Ele foi numa missão lá, bem longe, lá no Timor-Leste. Não, na Costa do Marfim que ele foi. Numa missão de paz lá. E ele voltou até com um trauma. Irmão, ele voltou com um trauma terrível. Ele passou um tempo para se voltar, ficar normal. Eu conversando com ele, ele falou, olha, eu vou dizer para você que eu estava comendo e tinha famílias assim olhando, esperando eu acabar ou dar algum resto de comida. Aí ele não conseguia nem comer, pegava e dava a comida dele. E outras coisas que ele contou, um estado de miséria, de dificuldade grande. Aquilo mexeu com ele, até com relação à existência, tudo, e abalou ele emocionalmente, psicologicamente, né? Então, irmãos, nós precisamos não deixar o nosso coração ser envolvido com essas coisas fúteis. A nossa sociedade, ela está totalmente fora de uma visão correta de ser humano, de vida e de prioridades para com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos rever tudo e falar quem eu sou e quem eu sou no Senhor. Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que adianta isso? O que adianta tudo o que eu estou fazendo? Será que quando eu for para a eternidade eu serei lembrado pelaquilo que eu fiz, pelaquilo que eu sou? Tudo que eu fiz é só madeira, ferro, vai ficar tudo aí ou não? O que é mais importante? Deixar uma herança ou uma herança espiritual? O que é mais importante? O que fala mais alto? O que é eterno? Qual o legado que eu estou deixando? Para a minha família, para os meus amigos, para a igreja do Senhor? Irmãos, agora a igreja do Senhor, quem é você perante a igreja? As pessoas te respeitam como um homem, como uma mulher de Deus? Entende? Isso tudo que nós temos que responder no nosso interior, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E é a palavra ali da Maitê, é um dia a dia, o Senhor está falando, são palavras. Hoje o Senhor está completando um ponto no seu coração, vai falar um pouquinho, e assim, você fala assim, Senhor, eu vou me render a Ti. Eu vou te obedecer. E o Senhor não vai te deixar na mão. Amém? Glória a Deus. Todos nós temos um momento que nós precisamos falar sim para o Senhor e abrir mão de algo. Eu lembro que numa época eu estava trabalhando, estudando,
estava fazendo faculdade de teologia, estava fazendo faculdade de direito, tinha largado a administração, passei no direito, estava... Aí eu falei, vou ter que largar. Para que estudar isso? Eu sou muito dedicado, eu comprava livros, estudava a fundo, ficava... Eu falo, olha, esse negócio não é para mim, não é isso que eu quero. Aí falei com ela, meu amor, vou largar isso tudo. Estudar só aquilo que eu fui chamado. Já temos nosso ganha-pão e vamos tocar o barco nisso aí. Tá bom, meu bem, faça o que o Senhor colocar no seu coração. São renúncias, né? E Deus vai abençoando tremendamente. Irmãos, algumas coisas, né? Primeiro, para o seu crescimento é importante você saber quem você é. Por quê? Você tem que verificar que você precisa crescer. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa da comunhão da igreja do Senhor. Você precisa alinhar as coisas que precisam. Então é importante você ver que estágio você está, para que você possa crescer verdadeiramente. Amém? Alguns pontos que vai te ajudar. Olha, nós fomos salvos da condenação eterna em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos salvos. Todo o trabalho do Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, entenda, a gente não fica aqui falando muito num ponto, porque não dá tempo de ficar falando sempre isso. Mas entenda que o nosso farol é que você faça tudo para o Senhor em amor. Você entende isso? Em amor. Se você amar o Senhor, nada fica pesado. Você abre mão, você vem para a reunião em amor, você contribui, você se dedica, sem ter peso. Você entende? Agora, se você não ama ao Senhor, tudo fica pesado. Tudo fica pesado. A gente vai falar a questão de santidade e tal. Olha, eu vou ter que largar tal coisa e tal. Se você ama, você não precisa falar, você larga. Amém? O farol é o amor. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o farol. E o outro é amar a Jesus. Colocar Jesus como prioridade na sua vida. Através da palavra de Deus e de caminhar com o Espírito Santo. Amém? Fomos salvos da condenação eterna. Fomos, estamos e seremos transformados dia a dia pela ação do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo fala. Nós vimos ali, Maite falando e tal. E tal. Se ela falasse assim, tá bom, Espírito Santo, mas e meu dinheirinho? E minhas coisinhas? Não. Percebeu? Não ia rolar. Agora ela está num processo. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Ele fala através da ministração da palavra, ele vai falar através da sua esposa, ele vai falar quando você estiver lendo a palavra. E quando ele falar, obedeça. Quem vai ganhar será você, a sua família, a igreja, a comunidade. Você será outra pessoa. Mesmo que você tenha que perder algo. Mas você vai ganhar. Imagine alguém estar com um negócio ilícito. E aquele negócio ilícito dá muito cascalho. Você já imaginou? Vai ter que renunciar. Entendeu? Então procure andar alinhado para com Deus. Reto. Sem conversinha, irmão. É preto no branco, é sim ou não. Tem mentira, tem engano, tem trapaça, tem... Não. Mas eu já fazia assim, e agora? Fala a verdade para a pessoa, olha, eu aceitei a Jesus, não posso mentir, não dá mais para roubar, fazer mais coisa errada, então, me perdoe aí. Tá bom, meu irmão? Eu quero agora fazer certinho. Poxa, mas antes você fazia um esquema aqui e tal, e a gente se dava bem. Mas agora eu não posso, me perdoe. Tá bom.
Você entende? Isso, procura da agora em diante fazer certo. Vai doer, irmão. Mas ninguém morre, não. Deus vai prover recursos de outra forma. Uma vez eu estava numa ministração, aí um advogado, naquele momento de unção e quebrantamento, um advogado chorando lá, sendo um advogado antigo, deve ter feito muitas falcatruas. Aí ele levantou e falou assim: e agora? Como é que eu vou me manter e advogar, tendo que falar a verdade e fazer as coisas certinho? Ele falou isso, ele abriu o coração, coitado. E agora, como é que eu vou fazer? Aí quem estava ministrando falou: não, eu conheço muitos advogados que sobrevivem fazendo certo. Deus vai te dar recurso, vai te dar estrutura, Deus vai te abençoar. Aí ministrou na vida dele, mas aquilo ficou marcado na minha vida. Ele chorando, Deus, ele não deixa a gente na mão quando você procura fazer o certo, amém? O ideal é sempre você ter como padrão Jesus e não homens, para se medir, para você procurar se aperfeiçoar. Então, muitos irmãos, aonde que vem a decepção? Pessoa e tal, se mirou em homens. Olha o pastor tal, quase idolatra o cara, sabe? Olha, o pastor tal e tal. Aí o cara chega e cai. Aí a pessoa também cai. Não, vou sair da igreja lá com tudo. Você mirou na pessoa errada, meu irmão. Você tem que se mirar em Jesus. Ele que é o nosso guia. Não se mire em homens. É lógico, irmãos, nós estamos aqui andando em santidade. Erramos, somos homens. Amém? Mas estamos sempre buscando fazer o melhor para o Senhor. Mas mire sempre no Senhor. Amém? E procure se aperfeiçoar no Senhor, lendo os evangelhos, aplicando para a sua vida, que o Senhor gosta disso. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, olha que poder, filho de Deus. Não é que você é filho de Deus, vai ficar de boa, não vai acontecer mais nada. Não, você tem que andar como Jesus, andar como o Senhor Deus deseja. Não é assim? O que é um filho? Fala, olha, fulano de tal, faz igualzinho a ele. Igualzinho. O pai está fazendo tal coisa, aí você vai ver que o filho faz a mesma coisa. É uma repetição. Já percebeu isso? Tanto menino como menina. O pai chega, faz, aí a criança também faz. E até quando vai ficando adulto, porque é uma questão de repetição. Então, nós temos que fazer como o nosso Deus, agir em cada situação, perdoar, amar, se posicionar, não compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Você não tem que ficar denunciando, apontando o dedo para ninguém, mas não quero, irmão, Deus abençoe você, tchau. Finge que não veio, procura fazer o certo. Ame, perdoe, deixa Deus trabalhar na vida de cada um. Mas nós somos filhos de Deus, amém? Olha só, em Mateus, você não precisa abrir, tá? Em Mateus 5, 13 e 14, diz assim: vós sois, né, o sal da terra e a luz do mundo. Basicamente isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que é isso, irmãos? Uma comida sem sal é ruim, fica sem gosto. Então o sal é isso. E também o sal é aplicado para conservar. O sal tem muitas qualidades. Eu coloco aqui sal integral. Busque sal integral, que é mais saudável, completo, tá? Não esses refinados. Mas temos que ser esse sal que dá gosto, dá vida. É outra coisa. E conserva também as coisas de Deus aonde que está. Vós sois o sal da terra. E a luz do mundo, ou seja, a luz do mundo. Antes Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Agora ele fala, vós sois a luz do mundo.
Porque aonde você vai, você tem que representar o Senhor. Tem que ser luz ali. Pode ter certeza, o ímpio vai fazer uma coisa errada e tal, ninguém vai nem tocar. Agora você falou, ei irmão, o cara vai falar assim, ei irmão, te lembrando, isso é o diabo te cutucando. É verdade. Eu lembro que eu estava na roda dos amigos, dos serviços, aí o pessoal ficava de olho em mim para ver se eu ia tomar cerveja. Era, irmão, era verdade. Aí estava lá e tal. Aí quando eu usava na época, olha, eu acho que deve ter mais de 25 anos ou mais, ou 30, que eu não tomo refrigerante nenhum. Mas na época eu colocava um Guaraná, e estava tomando Guaraná e tal. Aí um passava, está tomando cerveja. Aí eu falava, não, está tomando cerveja assim, rapaz. E acabou, era o que o cara estava falando. Ficava me defamando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar Coca-Cola, não vai ter como ele me pegar. Eu não tomava mesmo, mas deixava lá só para... Aí o cara... Aí... Entendeu, irmão? O inimigo é acusador, irmão. Até aquilo que você não está fazendo, ele quer te apontar. Amém? Mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde que você for, você leva a luz de Deus. Aonde que você for, você... Só de você estar ali. Você não precisa falar nada, não. As coisas se alinham, porque você é a luz de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos a autoridade de usar o nome de Jesus. Você, como filho de Deus, você ora, você fala, os céus se movem. Você tem um poder sobrenatural, de até no ambiente de trabalho, você orar ali, e o reino de Deus ser estabelecido ali, irmão. Porque tem um homem de Deus ali, uma mulher de Deus naquele local. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e esse nome ele é dado para a igreja do Senhor. A igreja quando ora, a igreja quando se estabelece e entende isso, é muito forte. Igreja, no original, significa, a palavra eclésia, isso no grego, tá? Agora, ao pé da letra, significa chamados para fora. Chamados para fora. De fato, é uma congregação, é uma reunião, é o corpo de Cristo. Mas podemos aplicar isso também, que nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para estarmos no mundo, levando a luz, sendo sal, fazendo a diferença. Amém? Aonde está lá alguém com uma necessidade, você está levando uma palavra de conforto, está dando um socorro, está falando do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus está em nós. Saiba disso também, não se deprecie, porque o Espírito de Deus Todo-Poderoso está em você. Você entende isso? O Espírito de Deus em você. Eu acho que uma das coisas mais complicadas para a gente entender é isso. Mas ele está em nós. Romanos 12, 2 diz assim, irmãos. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu quero destacar aqui? Primeiro, não vos conformeis. Não se conforme no estágio que você está. Você viu, eu estou em tal lugar, eu estou assim e tal. Se você, tá bom, daqui a algum tempo você vai cair cada vez mais. No reino espiritual, se você parar, você volta. Você tem que estar sempre à frente, sempre remando, sempre remando. É mais ou menos assim, você está num rio, não está aquela enxurradona, não. O rio está descendo, e você está com um caiaquezinho, ou com um barquinho. Você tem que remar mais do que o rio está descendo. Se você parar,
você volta. Se você remar da mesma quantidade da água que está descendo, você não sai do lugar. Melhor do que nada. É aquele pessoal que vai na banguela, vai tranquilo, vem domingo, vem ali, glória a Deus, vem na ceia, ajuda um pouquinho aqui, ali, estou ali. Deus fala e finge que não ouviu e toca o barco, Deus é bom demais, e vai ali, só remando, né? Você entendeu? Ele, como a Maitê estava falando, e glória a Deus, eu estou no barco, estou indo. Mas não está saindo do lugar, irmão. Você olha ali, está tudo bem, é a benção. Agora, se a pessoa quiser subir o rio, aí, irmão, vai ter que suar um pouco a camisa. Vai ter que remar de um lado e do outro. Parece que eu não saio, mas agora eu vou e vou. Você entendeu? É isso que ela falou. Impressionante, né? Então, o Espírito de Deus está em nós. Nós temos que ser o quê? Inconformados. Está alguém, a situação da família e tal, você tem que levar mais espiritualidade, aí você ora, você jejua, você consagra, algo que está no seu coração que não está bom, não quero isso em mim. Você tem que ser inconformado. Se você se conformar, você vai retroceder. Amém? E com isso nós transformamos, viu? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas como eu posso transformar? Com a renovação da minha mente. Coisa de louco. Como é que eu vou transformar esse negócio renovando a minha mente? Para a psicologia, isso aí é poder da mente humana. Não, irmão. É que você renova a sua mente, colocando a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Aí você é um com o Senhor. Aí a vontade de Deus vem para você e você fala, sim, Senhor. É isso. É tipo lá Davi, né? Ele destruiu aquele principado em nome de Jesus, que representava ali Golias, que amedrontava toda uma nação. Eu não sei o que você precisa destruir, mas talvez é algo muito grande, você não sabe, mas um gesto ativa o sobrenatural de Deus na sua vida, amém? Você está pegando aí, isso é coisa forte que a gente está falando, né? E aí é estabelecida a perfeita vontade de Deus, amém? Irmãos, tem Thomas Edison, o que ele fez? Irmãos, ele em 1879, ele inventou a lâmpada. Não, ele se apresentou, olha, a lâmpada. Lâmpada. Foi um grande feito da humanidade. Irmãos, ele tentou mais de 1000 vezes. Sabe o que é mais de 1000 vezes para chegar àquilo ali? Ele não inventou só a lâmpada, não. Ele inventou, irmãos, patenteado, mais de 1000 e tantas patentes. Somando em outros países, ao redor do mundo, dá mais de 2000. O cara inventou. Ele é dos Estados Unidos. Era, né? Na época que ele viveu. Irmão, mas ele não se conformava. Não, vou conseguir. E o rompimento maior dele era o filamento, que vinha a energia, rompia o filamento, até ele chegar no ponto correto de ser incandescente sem romper. Não desista. Sabe, lendo é até interessante, que ele via cada momento que ele não conseguia, não como uma derrota, e sim com um aprendizado para a conquista. Irmão, mais de 1000 vezes, será que você conseguiria? Quantas vezes você caiu? Não desista. Quantas vezes você fala, vou desistir, vou largar isso aqui? Não. Não desista. Continue, porque esse trabalho não será vão. Olha só o que esse homem escreveu, algumas coisas, né? Genialidade é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Nossa maior fraqueza está em desistir.
a maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Por isso que eu estou falando isso? Se você estiver caminhando num caminho errado, pula fora, não adianta ficar tentando, que o caminho vai dar no precipício. Por isso que eu falei, busque saber a vontade de Deus. Entenda e compreenda a vontade de Deus para a sua vida. E aí, siga até o fim. Continue. Eu não tenho dúvida da vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então você não pode ter dúvida, você precisa entender e aí seguir. Que será bênção, não será em vão. Amém? Glória a Deus. Sede firmes, ou seja, está acabando, tá, irmão? Não retroceda, não dê lugar ao diabo, busque sempre fazer o que agrada a Deus. Isso é ser firme na palavra, nas coisas do Senhor. O texto diz, sede firmes e constantes, continue fazendo o que agrada a Deus, continue buscando ao Senhor, continue orando, jejuando, fazendo tudo para a glória de Deus, continue fazendo. Amém? Ame, 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 o amor não falha. Está na dúvida, não sabe? Ame. Mas ame. Como é que é esse amor? Amor é isso aí. É o pessoal jogar pedra em você e você não revidar. Você não... Deus abençoe. Entendeu? Então, o nosso foco, o nosso centro tem que ser o amor. Ver a necessidade de alguém. Olha, quando alguém está bem próximo de você, passando alguma dificuldade e necessidade, e o Espírito Santo não falou, desculpe aí, irmão, você está longe, muito longe de Deus e do Espírito Santo. Eu falo com Deus, me fala. Se alguém está com alguma dificuldade, ou a pessoa fala, o Espírito Santo tem que nos falar. Porque a nossa igreja aqui é do amor. Aqui ninguém passa necessidade. Você tem que entender isso em nome de Jesus. Isso é fundamental. Então precisamos orar. De repente você procura um irmão, tudo certo com você? Irmão. Amém? Amém. Seja abundante na obra do Senhor. O que quer dizer isso? Se doe de corpo, alma e espírito. Se doe. O que é para fazer? Limpar, eu limpo. Que é isso, aquilo, outro. Não interessa. Se envolva. Amém? Não meça esforços para fazer o que o Senhor deseja. Aí Deus te orientou e tal. Vai com tudo, irmão. Vai que vai ser bênção. Amém? Para você trabalhar para o Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Procure atingir alguém com a palavra de Deus, a palavra da salvação. Irmãos, coloque isso. Finalizando, tá? Como um alvo, um farol seu, de ganhar alguém para Jesus. Tá certo, você que investe aqui na obra, é participante aqui, todas as pessoas ganhas aqui para o Senhor, para tudo isso você é participante. Mas, irmão, nada como você falar de Jesus para alguém e essa pessoa vem. Não tem preço. Amém? Então, ganhe alguém para Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Não morra sem ganhar umas dezenas aí para Jesus, amém? Tudo o que você faz para o Senhor, em amor, pelo amor, o Senhor recebe o teu trabalho e não será em vão. Você entendeu a essência? Se você fizer por amor, pode ser coisa pequena, mas Ele recebe. Percebeu? Se você fizer para se engrandecer, para ser o tal, ou para, barro. Mas cantou bonito e tal, mas e aí?
não foi para o Senhor. Você entende? Tudo tem que ser para o Senhor, que o Senhor recebe. E finalizando, 1 Coríntios 15, 57, diz o quê? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Temos a vitória por nosso Senhor Jesus. Então, independente da situação, independente da dificuldade, nós temos a vitória. Você fez aquela autoavaliação, você fala assim, eu estou longe de Deus, estou longe de Jesus. Olha, eu estou muito fraco. Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando direito. Eu estou. Só de você fazer essa avaliação, você está de parabéns. Porque você está ouvindo uma palavra, o Senhor está trabalhando no seu coração, você vai conseguir. Amém?